Salve, salve, managers de todo o Brasil! Estou aqui para trazer mais um vídeo sobre dicas de Futebol Manager para vocês. E se você joga igual eu, que gosta de ter um pouco mais de organização, que gosta ali de arrumar bastante seu elenco, mexer para cá, mexer para lá, esse vídeo é para você. Vem comigo! O jogo vai começar. Futebol Manager é a missão, é hora de ganhar. Bom, sem mais enrolações, eu vou trazer vocês aqui primeiramente para o Excel para explicar como que vai funcionar essa planilha que vai te ajudar a organizar o seu elenco. É uma planilha para te ajudar a utilizar um teto salarial dentro do Futebol Manager. Primeiro, qual é que é a premissa desta planilha? Que você consiga organizar o seu orçamento salarial e não ultrapasse o teto que você mesmo vai estipular de acordo com o teu elenco. Então vamos lá. Na célula C4, você vai inserir o número de jogadores que possui no seu elenco principal. Inclusive está aqui a observação, insira o número de jogadores no seu plantel principal. E aqui você vai lá para o Futebol Manager, seleciona todos os jogadores, botão direito. Eu tenho 28 jogadores, perfeito. Então vamos voltar lá para a planilha, inserir aqui o número 28. Agora, aqui ele vai me dar uma recomendação que eu desenvolvi e que eu acho que deve ser o ideal. Você deve ter, no máximo, 5 jogadores que vão ser considerados jogadores-chave. Isso aqui é entre estrela e jogador importante. Porque o estrela, ele quer jogar ali todos os jogos, principalmente os jogos mais importantes. O jogador importante, ele vai exigir que ele jogue pelo menos ali uns 90, 95% dos jogos. E se você não escalar ele com tanta frequência como titular, ele vai começar a reclamar. Se ele tiver influência, então ferrou, né? Já o titular regular, se você tenha 9 jogadores. Peraí, Dudu, essa conta não bate nos 11. De fato não bate. Mas ali o titular regular você consegue malear mais fácil. Tá? Então você consegue gerir de uma forma que seja mais tranquila, vamos dizer assim. Isso aqui seria um número máximo. Então se você não tem 5 jogadores-chave, você vai ter mais jogadores titular ou mais jogadores de rotação ou reserva, que são jogadores do plantel para baixo. Mas acho que deu para entender a ideia, né? E aqui ele está me recomendando esse número daqui, beleza. Então agora a gente vai pular para esta célula C10. Ele vai pedir para você inserir o orçamento salarial total que a direção te disponibilizou. Insira o valor disponibilizado para salários. A moeda não é importante, está em reais aqui porque o Excel está em português. Mas você vai inserir o valor que você tem no seu save, né? Que você está utilizando aí no seu save. Então vamos voltar aqui para o Futebol Manager. Eu venho aqui na minha aba Finanças. E vou observar que o meu orçamento salarial mensal é de R$ 48.032.639 mensais. Então vamos lá. 48.032.639 reais. Feito isso, agora ele vai me dar um cálculo e eu vou explicar para vocês. Vou clicar aqui na célula e ele vai te mostrar essa fórmula daqui. Ele está calculando 30% do teu orçamento total para aqueles jogadores-chave. Então agora que ele calculou o valor máximo, perceba que aqui embaixo, agora a gente vai ter umas observações importantes. Quanto cada jogador pode ganhar? Detalhe, aqui você não precisa modificar nenhum valor. Então o jogador-chave, ele pode receber até esse valor aqui, que vai ser o valor máximo, vai ser o teu teto salarial. A resposta do vídeo é, qual que é o teto salarial? Esse valor aqui. Independente se é titular regular, independente se é jogador-chave, o recomendado é que você utilize esse teto para um jogador-chave, que é uma estrela ou um jogador importante. De preferência estrela, né? Que é o que faz mais sentido. E as outras células, as outras linhas, enfim, são para te ajudar a organizar ainda mais o teu elenco. Então, o jogador que é titular regular, o teu teto salarial estimado é que seja de 1.600.000 aproximadamente, né? E um jogador que seja de rotação e reserva é menos de 1 milhão. Isso faz total sentido, isso te ajuda a organizar o teu orçamento salarial para que você não extrapole, você não gaste tanto, não perca as contas e tenha que ficar lá frequentemente observando qual que é o limite salarial que você tem, qual que é o orçamento que você tem, e você consiga ter estipulado ali uma meta que você não vai ultrapassar. Isso aqui é para você jogar de forma mais organizada, como eu falei anteriormente, né? Se você gosta de arrumar para lá, arrumar para cá e ficar observando diversos detalhes dentro do Futebol Manager, essa planilha aqui é para você. E outra observação aqui, mesmo que o valor para as categorias de base não seja utilizado, é interessante deixá-lo como reserva para o futuro.
Então perceba que dos 48 milhões que a gente tem para salário, eu estou deixando 4 milhões e 800 para jogadores que são sub-23 ou categoria de base, que são aqueles jogadores aqui, ó, que são jogadores reserva e sub-20. E mesmo que eu não gaste esse orçamento todo aqui, ó, de 4 milhões e 800, o restante eu posso deixá-lo como um backup para contratar outros jogadores, que sejam um jogador-chave, titular regular ou rotação e reserva. Então vamos observar aqui como que está a questão do meu elenco no Al-Ettifaq. Novamente aqui voltando para o Football Manager, vamos na aba Plantel. E aqui eu já tenho uma coluna estimada para salário. Então percebam que tem vários jogadores ultrapassando o meu teto. Ó, Andreas Yugdal é jogador importante, está recebendo 4 milhões e 260. Isso aqui eu cheguei e já estava assim, tá? Só para deixar claro. Então, quando eu for renovar, ou se eu não for renovar, se eu precisar me livrar desse jogador, eu tenho que levar isso aqui em consideração se eu quiser jogar o Football Manager a esta maneira. Então, outro jogador que é jogador importante está ultrapassando o teto. Jackson Poroso, que é um zagueiro que está até como jogador de grupo, certo? Ele está jogando aqui como jogador importante, né? Está sendo o tempo de jogo atual, mas o tempo de jogo acordado é jogador de grupo. Não deveria receber isso aqui. Ele deveria receber lá os 960 mil no máximo. Outro jogador aqui, deixa eu ver... Ó, Adrian Bernabé, estrela. Esse daqui, eu não sei se foi eu que renovei. Não fui eu. Início do contrato em 1 de julho de 2032. Isso aqui eu ainda estava no retrô. Beleza. Mas observem, ó, 2 milhões 290 mil reais. Ele é um jogador estrela. Qual que era o nosso teto lá? 2 milhões 881. Então ele está abaixo do teto ainda. E assim eu posso fazer a gestão do meu elenco e ver quem que eu posso mandar embora, quem que eu quero que fique, quem que eu renovo o contrato tentando abaixar ali o salário. Por exemplo, o Jackson Poroso, que tem 33 anos. Ih, eu esqueci que ele tinha pedido para sair. Então esquece essa renovação de salário aí. Mas eu posso gerir o meu elenco dessa forma. E até levando em consideração, quem observou aqui anteriormente, beleza? Mas quem não, ó. Máximo de 6 jogadores estrangeiros. Eu ultrapassei esse máximo, então eu vou ter que mandar alguém embora. Se eu quiser mandar alguém embora, eu vou observar um dos itens, né, que eu vou observar, além de rendimento e tudo, é a questão salarial. Pega essa dica, utiliza isso aí para o seu Football Manager para que o seu elenco fique mais organizado. E bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, se você curtiu do conteúdo, não esquece de clicar em inscrever-se e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. Deixa também o gostei, né? Eu acho que eu mereço aí o seu like. E se você quiser alguma observação a mais sobre esta planilha, sobre esse conteúdo ou qualquer outro conteúdo, pode deixar aqui embaixo no campo de comentários que a gente vai estar trazendo aí nos próximos vídeos, beleza? Então agradeço demais a audiência de vocês, fiquem todos com Deus e fui! Com Mr. Vilela, táticas no papel. Do campo pra vitória a gente sobe ao céu. Treinador e maestro mostro o caminho. Com dicas certeiras, não tem desafio sozinho. Da base aos estrelas, é só acreditar. No Football Manager, a gente vai voar.